Vamos lá, pessoal. Ó, é isso aí. Esse tipo de exercício, matematicamente, ele não é tão difícil. O que ele é difícil? De você conseguir interpretar o problema e escrever ele matematicamente. O que eu dei uma olhada para vocês, vocês estavam até caminhando uma parte certa, mas os passos para frente vocês estavam dando errado. É como se vocês tivessem seguido um caminho e depois trocavam esse caminho, tá? Então, ou na parte teórica, você escrevia certo e associava a probabilidade errada, ou às vezes tentava pensar o problema de uma forma errada, tá? Então agora vamos explicar isso aí, na verdade, para dar esse ajuste, do jeito que vocês estavam pensando, do jeito que a teoria pede, tá? Então, vamos lá. O primeiro problema fala o seguinte: uma urna contém 3 bolas brancas e 2 bolas amarelas. Uma segunda urna contém 4 bolas brancas e 2 amarelas. Aí a minha pergunta é, qual a probabilidade de ser branca? Lembra que assim, qual que é o evento que eu estou olhando? É tirar uma bola e ver que cor que é essa bola, tá? Esse é o fenômeno que eu estou observando. Qual que seria o meu experimento? Eu vou tirar uma bola branca, de qualquer uma das urnas, então eu tenho 2 possíveis urnas, eu vou falar, eu vou pegar dessa aqui e tiro uma bola. Eu quero saber a probabilidade dela ser branca. Percebam que isso é antes de qualquer coisa, é a probabilidade dela ser branca antes de eu fazer qualquer movimento. É calcular a priori, antes de acontecer, tá? Então, se vocês estavam associados ali, a probabilidade dela ser branca, discutindo abstratamente, quem que é? É ela ser branca da primeira urna e ela ser branca na segunda urna. Existe essa composição de branca na primeira e branca na segunda. Então, qual que é a probabilidade dela ser branca? Eu tenho que calcular essa probabilidade de ser branca na primeira e de ser branca na segunda e juntar isso, tá? Então, abstratamente é isso. O que eu estou escrevendo chamando isso? Olha, a probabilidade dela ser branca é a probabilidade dela ser branca e ser, vamos pôr o U aqui, né, como urna, tá? Então acho que a gente tem que definir U como sendo urna, evento urna, e B como branco, tá? Só para a gente deixar claro isso. Então é a probabilidade dela ser branca e ser da primeira urna. Então essas duas características têm que estar em conjunto, né? Ser branca e ser da primeira urna, mais a probabilidade dela ser branca e ser da segunda urna. Pelo que eu dei uma olhada, acho que todo mundo ou escreveu isso ou pelo menos pensou isso. Então, olha, eu quero essa composição, tá? E agora é entrar na matemática. Pela definição, quem que é esse cara aqui? É a probabilidade de ser da primeira urna vezes a probabilidade de ser branca, dado que ela é da primeira urna. Probabilidade lá pela definição da condicional. Probabilidade da primeira urna vezes a probabilidade de ser branca na primeira urna. Mais a probabilidade de ser da segunda urna vezes a probabilidade de ser branca na segunda urna. Tá? Então olha só, essa é o raciocínio abstrato e agora aqui a gente vem pela parte matemática. Esse caminho daqui para cá, ele é um caminho não tão óbvio, então você tem que dominar a teoria para vir para cá. Mas depois de vocês fazerem várias vezes, né, vocês vão perceber que ou vai ser probabilidade de ser da primeira urna vezes ser branca na primeira urna, ou probabilidade de ser branca vezes ser da primeira urna, dado que ela é branca. Isso daqui a pouco vocês vão dominar isso. E agora aqui que eu estava vendo que vocês estavam tropeçando um pouco, que é nessa associação numérica da probabilidade com o evento, tá? Então, vamos lá. Probabilidade de ser da primeira urna. Eu estou falando que existe alguma cor associada a alguma coisa? Não, é probabilidade da primeira urna. Então, qual que é a probabilidade de eu olhar assim e pegar a primeira urna? Como eu não tenho nenhuma probabilidade associada à urna, eu não estou dizendo que nenhuma das urnas tem uma preferência ou alguma coisa assim, ou ela é maior, ela é mais bonita, eu tenho preferência. Eu vou dizer o quê? Que elas têm probabilidades iguais. Se elas têm probabilidades iguais, quantas urnas possíveis eu tenho? 2. Então a probabilidade de ser da primeira urna, 50%. E aí? Vezes, agora sim, qual que é a probabilidade dela ser branca na primeira urna? É a composição de ser branca. Então eu tenho 3 bolas brancas e 2 amarelas. Então são 3 em 5 possíveis. Tá? Então esse raciocínio é a probabilidade de ser branca, sendo que ela é da primeira urna. A probabilidade dela ser branca dado a primeira urna.
e vezes a probabilidade de ser a primeira urna. Agora já ficou mais óbvio. Probabilidade da segunda urna, o complementar, né, o restante do meio, vezes a probabilidade de ser branca na segunda urna. Então, 4 bolas em 6 possíveis. Já está resolvendo a segunda pergunta. Não, a primeira. A probabilidade de ser branca. Só ser branco. Só ser branco. É a composição de ser branca na primeira urna, mais a probabilidade de ser branca na segunda urna. Tá? Fazendo essa conta, isso aqui vai dar 1 meio vezes 1/3, vai dar 1/10 avos, mais 1 meio vezes 2 entre 4/6, vai dar, isso aqui dá para simplificar, né? Vai ficar 2, aqui vai ficar 1, 2/6, 1/3. Então, tá? 1 meio vezes 4/6, isso aqui dá para eu simplificar. Ficou 2/3, né? Aí depois eu simplifico 2 com aqui, isso aqui ficou 1/3. Não, porque é a multiplicação. É 1 meio vezes 4/6. Eu estou multiplicando. A soma é 1 meio vezes 3/5 mais 1 meio vezes 4/6. Aqui eu já estou fazendo. Eu já fiz a multiplicação. 1 meio vezes 3/5, simplifiquei. Mais 1 meio vezes 4/6, simplifiquei. Tá? Que isso. Agora aqui eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre esses caras, né? Que seria 30. 30 dividido por 10. Opa, aqui é 3. Era isso, cara? Ah, mas eu ainda acerto, ainda tenho. Tá certo. Agora tá certo. Então 30 dividido por 10, 3 vezes 3, 9. 30 dividido por 3, 10 vezes 1, mais 10. 19/30. Então olha lá. A probabilidade dela ser branca é a probabilidade dela ser branca na primeira urna, mais ser branca na segunda urna. E aí eu associo a probabilidade de ser branca e ser da primeira urna, mais a probabilidade de ser branca e ser da segunda urna. Deu isso aí. A probabilidade de ser branca é 19/30. Quanto que isso aqui dá em divisão? Em número decimal? 0,63. 0,333. Só 4 dígitos que eu estou aqui. Só 4, 3, 3, 3. Tá bom. Tá? Vocês podem parar aqui, né? Mas eu peço que vocês sempre terminem com isso aqui, porque lembra que pela definição nosso número é entre 0 e 1. Claro que isso aqui também está escrito entre 0 e 1, tá? Então assim, quando vocês estiverem resolvendo exercício, não precisa se preocupar. Acabou aqui, não precisa fazer divisão. Mas pelo menos na avaliação, para ficar mais fácil a correção e o entendimento, escrevam ele no número decimal, tá? Alguma dúvida aqui? Vamos fazer isso graficamente. Percebam que visualmente, o que eu estou falando? Olha, eu tenho duas possibilidades, urna 1 e urna 2. Vamos lá, pessoal, prestem atenção aqui. Graficamente, o que seria esse raciocínio matemático? Eu tenho uma urna 1 e uma urna 2. Se eu escolher a urna 1, eu não posso escolher a urna 2. Se eu escolhi tirar a bola da urna 2, eu não posso escolher a urna 2. Então eles são mutuamente exclusivos. Quando eu escolhi a urna, eu restringi para aquela urna lá. E eu quero a probabilidade dela ser branca. Só que ser branca pode ser branca na primeira urna e ser branca na segunda urna. Então eu tenho que calcular qual que é a probabilidade de ser branca na primeira urna e eu escolher a primeira urna. Que era essa parte que sempre estava faltando para vocês. É escolher branca na primeira urna, mas eu também tenho que escolher a primeira urna para eu calcular, para eu achar esse cara. E depois calcular ser branca na segunda urna e a probabilidade de eu escolher a segunda urna. Nessa situação, como as urnas são proporcionais, né, fica um pouco mais fácil de você perceber. Mas imagine que se eu falasse assim, olha, a primeira urna tem preferência na minha escolha de 70%. Então o que ia mudar? Não ia ser mais meio para a primeira urna e meio para a segunda urna. Ia ser 70% da primeira urna e 30% da segunda urna. Então é como se eu pudesse escolher, tem pesos entre as escolhas da urna. Como nesse caso não tem peso a escolha da urna, fica meio e meio. E aí o que muda é a proporção de branca dentro daquela urna. Tá? Então graficamente é isso.
Então, para eu achar a branca, eu tenho que calcular esse cara. Só que esse cara, para acontecer, quem que tem que acontecer também? Eu tenho que escolher a primeira urna. Então, esse cara dentro dessa escolha. Essa escolha, a primeira urna e a probabilidade de ser branca. E a segunda situação esse cara, essa parte, só que eu tenho que ter escolhido a segunda urna. Então, a proporção da segunda urna em relação à probabilidade de branca na segunda urna. Tá? Isso compõe o geral aí. Tá? Vamos explicar agora, vamos para essa segunda pergunta, que aí sim é aquela probabilidade a posteriori. Então, sabendo que ela é branca, qual a probabilidade dela ser da primeira urna? Tá? Então, o que eu estou falando agora? Que eu fui lá, escolhi uma urna, você não sabe qual que é, cheguei que eu tenho duas urnas com essas proporções. Vim ali fora, peguei e falei, gente, ó, ela é branca, escolhi a bolinha branca. Qual que é a chance de eu ter escolhido a primeira urna? Qual que é o raciocínio primeiro que a gente tem? O que vocês chutariam se eu falasse isso? Ninguém pensaria numa probabilidade de meio por cento de chance? Fala assim, qual que é a chance de eu pegar essa bola? Falou, olha, qual que é a chance de ser a primeira urna? O que a gente fala? Meio, né? Porque você tem duas urnas possíveis. Só que o que você excluiu quando você faz esse raciocínio? As proporções de bolas diferentes. Então essa pergunta, ela quer que você considere isso. Olha, ela pode ser branca? Pode. A probabilidade das urnas é meio? Sim. Só que a proporção de escolha de brancas são diferentes em cada urna. Então isso tem um peso, que é o que a gente vai calcular. Então como que eu escrevo? O que é o que eu quero dizer matematicamente com essa frase? Olha, sabendo que ela é branca, então dado que ela é branca, qual a probabilidade dela ser da urna 1? Então, qual a probabilidade de ser da urna 1, dado que a bolinha é branca? Sabendo que a bolinha é branca. Então, aconteceu a bolinha ser branca, eu sei que a bolinha é branca, qual que é a probabilidade de ser da urna 1? A probabilidade a priori de ser da urna 1, qual que era? Meio. A probabilidade a priori de ser da urna 1, qual que era? Meio. Agora não mais, eu sei que ela é branca, então qual que é a probabilidade a posteriori, dado que a bolinha é branca? Então muda a probabilidade de ser da urna 1, não é mais meio, é o que a gente vai calcular. Isso que é a probabilidade a posteriori, uma informação a mais mudou a probabilidade de ser da urna 1. Acompanhar esse raciocínio? Tá? Então vamos lá, quem que seriam esses caras aqui? Probabilidade de ser da urna 1 e ser branca, dividido por probabilidade de ser branca. Tá? A probabilidade de ser branca eu acabei de calcular aqui. Tá? Só que eu vou escrever ele da forma matemática para vocês visualizarem. Então, pela definição lá, matemática, o que eu escreveria? Probabilidade. Como que eu destrincho isso aqui pela probabilidade condicional? Qual que é a probabilidade da urna 1 e da bolinha branca? É a probabilidade de ser da urna 1 e probabilidade de ser branca, dado que é da urna 1, que é essa parte que a gente calculou aqui, ó. Tá? Então, vai ser a probabilidade de ser da urna 1 vezes a probabilidade de ser branca, dado que é da urna 1. E a parte de baixo é essa parte, né? A probabilidade de ser da urna 1 vezes a probabilidade de ser branca da urna 2, só que ela tem mais uma parte. Qual que é a segunda parte? Mais essa segunda parte aqui, ó. Probabilidade de ser da urna 2 mais a probabilidade de ser... É a segunda parte dela ser branca. Lembra aqui, ó, probabilidade de ser branca. Eu só estou reescrevendo para vocês visualizarem isso, tá? Tá? Então olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa parte que me interessa, dividir pelo total da probabilidade de ser branca. Tá? Então agora só vamos associar os números aqui. Probabilidade de ser da urna 1, dado que ela é branca. Esse cara eu já calculei, não calculei? Aqui, ó. Probabilidade de ser da urna 1 meio vezes 3 quintos, que vai dar 3 sobre 10. Dividido pela probabilidade de 3 quintos mais 1/3, que é essa segunda parte aqui, que eu também já calculei lá. Que daria o total aqui embaixo, 19 sobre 30. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa parte, eu vou colocar de novo essa equaçãozinha aqui, só para ficar mais claro. Mais 1/3. Olha lá, o que eu estou vendo?
O quanto essa parte tem peso no total, é a proporção. O quanto essa parte tem peso no total da probabilidade. Por quê? Porque eu sei que aconteceu uma bolinha branca. Agora eu quero ver o fato dela ser branca da urna 1. Isso vai dar probabilidade de ser da urna 1. Dado que ela é branca, vai dar 3 sobre 10 dividido pela conta que a gente tinha feito ali. 19 sobre 30. Como que eu resolvo isso? Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar para simplificar. Vai dar 1 aqui, vai dar 3. Eu acho que é isso que dá para simplificar só, né? 9 sobre 19. Que é o quanto essa parte tem peso no total. Então, olha só. Qual que era a probabilidade a priori de ser da urna 1? Meio. Agora eu sei, tive uma informação adicional. Eu fui lá e tirei, eu sei que ela é branca. Qual que é a probabilidade de ser da urna 1? Mudou para 9 sobre 19. Por quê? Por causa das proporções entre brancas nas urnas diferentes. Tá? Essa é a segunda pergunta. Tá mais tranquilo aí? Tá? Vou desenhar, eu vou usar aquele canto lá para usar uma outra forma abstrata para vocês entenderem isso aqui. Tá? Uma forma visual para vocês entenderem aqui. Deixa eu só ver se tá pegando lá.